Olá meninas e meninos que acompanham o canal e gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo mais esperado que vocês estão me pedindo muito no Instagram, aqui no YouTube, que é o relato do meu parto. Pra quem não sabe, eu sou mamãe da Scarlett Sophie, né? Ela nasceu no dia 8 de janeiro, meia-noite 2. E hoje eu vim gravar pra vocês todo o relato, contando tudo como aconteceu pra vocês. Eu tentei anotar tudo pra mim não esquecer de nenhum detalhe, porque foi muita coisa, gente, que aconteceu durante o trabalho de parto. Então, olha, eu tirei um tempo, escrevi tudinho que aconteceu, parece até um livro. Mas aí eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa experiência do parto normal. Porque pra quem não sabe, tá chegando nova aqui, eu tive parto normal. E aí eu vou compartilhar com vocês. Então, se você é novo ou novo por aqui, já se inscreva aqui no canal pra você participar dessa grande família. Também, olha, não esqueça de deixar o seu like. Clica bastante aqui, ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, bora lá, bora começar do início, né? Que foi quando tudo começou a acontecer. Gente, outra coisa, ignore se vocês ouvirem algum barulho de carro, que eu deixei a janela aberta, que tá bem calor, então vai ter barulhinho de carro, né? Vou começar falando sobre o tampão mucoso, né? Que é aquele tampão, tipo um catarro, né? Que protege o colo do útero, pra não ir bactérias, infecções lá pro neném, pra placenta. No dia 18 de dezembro, a gente fez nossa última viagem grávidos, né? Eu tava com umas 30 semanas, por aí, 28, por aí, foi alguma coisa assim, né? E aí começou a sair o tampão mucoso, que é um catarrinho, né, como eu falei pra vocês. O que eu fiz? Tudo que acontecia comigo, eu mandava foto pra minha obstetra e perguntava, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E ela falou que poderia ser o tampão mucoso começando a sair. Aí eu fiquei meio que nervosa, né? Meu Deus, será que já tá próximo, né? E no dia dessa viagem, né, durante essas noites aí, comecei a sentir algumas contrações com um pouquinho de dor. Aqui na lombar eu senti uma pressão assim, meu Deus, deve estar se aproximando o dia do parto. Esse foi o primeiro sinal do trabalho de parto, sendo que varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que sai o tampão na hora do parto, tem mulher que demora 3 semanas depois que o tampão saiu para ganhar neném. Tem mulheres que saiu o tampão hoje, amanhã ela já tá parindo, então varia de mulher para mulher, corpo para corpo. Então no dia 18 de dezembro começou a sair o tampão, bem de pouquinho em pouquinho. No dia 21 de dezembro saiu mais um pouquinho de tampão mucoso e durante esse tempo aí foi saindo de pouquinho em pouquinho aquele catarrinho, né? Aí chegou dia 30 de dezembro, todo mundo chutando que a baby ia nascer no meu aniversário, né, dia 24 de dezembro. Todo mundo que chutou esse dia errou. Aí chegou no dia 30 de dezembro, eu tive minha consulta de pré-natal. E lá vem a surpresa, eu tava com 1,5 de dilatação, gente, vocês não acreditam. No dia 30 eu tava completando 38 semanas de gestação. Aí eu já fiquei mais tranquila, né, já não era prematuro e tal, que menos de 37 que é considerado prematuro, né. A partir daí, 38, 39, 37 também já não é prematura, eu já fiquei mais aliviada. E aí eu voltei pra casa toda feliz, né, gente? Eu postei pra vocês que eu já estava com 1,5 de dilatação, fiquei muito feliz. Mas isso também varia de gravidez para gravidez, pessoa para pessoa. Tem gente que fica, tipo, várias semanas com 1 centímetro de dilatação. Tem gente que começa a dilatar quando tá próximo do parto mesmo. Então varia, gente, de pessoas para pessoas. Eu fiquei 1 semana, mais ou menos assim, com 1,5 centímetro de dilatação. E aí começaram aquelas contrações de treinamento, sabe? Sem dor. Toda hora ficava dura, bem dura a barriga. E depois aliviava. Então tava bem constante dessas contrações, inclusive eu tava falando pra vocês, tava sentindo muita dor na perna, no nervo ciático, né? Quando ela nasceu melhorou tudo isso, gente, então era realmente o peso dela em cima desses nervos, aí doía tudo, até pra andar. Aí ela se passou o ano novo, a primeira semana do ano novo, e o que aconteceu no dia 7 de janeiro, eu tinha consulta de pré-natal. E aí a gente tava meio que chutando, meu esposo tinha chutado que ela ia nascer no dia 7, e eu tinha chutado que ela ia nascer no dia 8. Aí chegou no dia 7 de janeiro, eu falei assim, já vamos ir preparado pra consulta de pré-natal, né, vamos levar tudo, colocamos tudo na mala. Nessa semana a gente já tinha colocado o bebê conforto no carro. Colocamos nesse dia as malas de maternidade da baby e a nossa também. Então a gente já foi meio que preparado. Por quê?
Aonde eu ia ter neném, a maternidade, era em outra cidade. Era o quê? Uns 45 minutos de viagem daqui da nossa cidade do Rio de Janeiro pra Niterói. Então a gente falou assim, vai que acontece, né? Vamos ir prevenidos. Qualquer coisa a gente já tá lá. Aí não deu outra, gente. Deu dia 7, né? Às 4 horas da manhã, por aí, 4, 5 horas, eu fui no banheiro fazer xixi. Aí quando eu deitei, eu já tava toda esvaziada, né? Quando eu deitei, que eu fui fazer um movimento assim, pra frente, pra me ajeitar na cama, eu senti um líquido escorrendo. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz xixi nas calças, né? Não é possível, acabei de fazer xixi. Aí eu fui lá no banheiro, peguei outra calcinha, troquei, tava tudo molhado. Eu, oxi, o que será isso? Aí eu fui e deitei de novo, né? Deu umas 8 horas assim da manhã, eu levantei, tomei um café, deitei no sofá, lembro disso perfeitamente. Fiquei no celular. Quando eu levantei do sofá de novo pra me arrumar, né, pra gente poder se arrumar pra consulta, saiu mais um pouquinho de líquido. Aí o que eu fiz? Eu já tava com um absorventezinho diário, sabe? Porque eu falei assim, se molhou dessa vez, vou colocar caso molhe de novo. Aí eu fui no banheiro tudo molhado, sem cheiro, sem nada, gente, um líquido transparente. Aí o que eu fiz? Mandei a foto do absorvente pra minha obstetra, perguntei, olha, isso daqui... O que pode ser, né? Será que é a bolsa? Ela foi, me deu parabéns, falou assim, tá com cara de ser a bolsa sim. Aí eu, meu Deus do céu, então já vou preparada. Falei com ela, mandei mensagem, né? Daqui a pouco tô aí no seu consultório. Aí eu fui, me arrumei, né? Antes da gente sair, soltou mais um pouquinho de líquido. Eu tava com o absorvente diário, então ele era bem pequenininho, molhou um pouco, né? Eu tinha que ter colocado aquele absorvente normal. E também, de manhã, eu comecei a sentir umas contrações quando eu sentei no sofá. Umas contrações com dor, mas bem de levinha, tipo nível 1 de dor. Mas já senti um incômodo assim nas costas, né? Que a dor da contração vem das costas, depois ela vai vindo pro pé da barriga. Então foi tipo super de boa, né? Dava pra passar as contrações falando, rindo, tudo de boas. Aí chegando lá na consulta do pré-natal, né, em Niterói, na outra cidade, o que eu fiz? Eu tava super apertado pra ir no banheiro. Eu fui no banheiro, quando eu vi o absorventezinho, tava com uns rajadinhos de sangue, sabe? Tipo umas linhazinhas, com sangue bem clarinho. Mas aí eu fiquei tranquila, né? Porque eu já ia ser atendida pela obstetra. Fiquei aguardando a recepção. Aí chegou a hora de ir pra consulta, hein? Quando eu entrei no consultório, já tive outra contração, já com um pouquinho de dor. Já tava começando a doer, sabe? Um nível 3, assim, vamos dizer, de dor. Aí já tava pegando, né, as contrações. Aí fui, tive minha consulta, inclusive, isso tem aqui no canal. Eu relatei tudo pra vocês em vídeo, meio que em tempo real, né? Postei pra vocês a consulta do pré-natal. Quando a bolsa estourou, gente, a bolsa estourou dentro do consultório no banheiro. Sorte que meu esposo tava gravando na hora. Que aí quando a bolsa estourou, fez um pleque assim no vídeo. Que a bolsa caiu no chão, né? Rompeu o líquido no chão. Aí sorte que gravou tudo, gente. Tem aqui no canal pra vocês. Inclusive foi no vídeo de parto, né, que apareceu. Aí o que acontece? Eram umas 11 horas, eram umas 11h30, meio-dia isso que aconteceu. Cheguei no consultório, fui lá no banheiro colocar o jaleco pra poder ela fazer o toque, né, que ela ia fazer o toque, medir meu peso, a pressão, tudo. Quando eu entrei no consultório, gente, que eu coloquei aquele jalequinho de TNT, eu só ouvi o ploque assim no chão. Aí eu falei assim, eita, eu acho que a bolsa estourou. Aí a doutora foi lá conferir e realmente a bolsa tinha rompido. Porque ela tava vazando, né, desde manhã, 4 horas da manhã. Só que quando chegou no consultório, ela simplesmente rompeu. Então realmente já tava aí pra acontecer o parto. Aí tá bom, passando isso, né, da bolsa ter rompido, eu sentei na maca e ela fez o toque. Quando ela fez, eu fiquei surpresa, porque eu já tava com 3,5 de dilatação, quase 4. Aí ela até brincou, olha, é hoje, hein, que ela vai nascer, porque hoje já rompeu a bolsa, então não pode ficar por muito tempo. Aí, gente, a gente ficou super feliz, porque meu esposo falou que ela ia nascer no dia 7, e eu falei que ia nascer dia 8. Aí a gente tava meio que competindo, será que é hoje ou amanhã? Aí o que acontece? Depois disso, né, meu esposo até perguntou se a gente podia almoçar e tal, porque eu tava sem comer nada. Então ele ficou meio preocupado, né? Imagina, ficar várias horas sem comer nada num trabalho de parto. Aí ela falou que podia sem comer, que eu podia almoçar, coisa leve, né? Aí nós fomos ao shopping, ela até falou assim, vai no shopping, que aí vocês comem, dá uma andadinha, mas sem fazer muito esforço.
Aí o que nós fizemos? Quando deu 1h50 mais ou menos, assim, que a gente já tinha saído do consultório dela, nós fomos pro shopping comer, né? Eu tava cheia de fome, só tinha comido um pouquinho de... O que eu tinha comido? Nescau. Antes de sair de casa, porque a gente saiu na pressa, né? Arruma a mala aqui, pega isso aqui pra não esquecer nada, que a gente tava meio que prevendo que ela ia nascer ou no dia 7 ou no dia 8. Aí fomos ao shopping, a gente foi comer, eu pedi uma porçãozinha de arroz, vinha batata frita, purê de batata, frango. Comi, só que eu não comi muita coisa porque eu tava tão ansiosa pra chegar logo que eu não consegui comer muita coisa, né? Eu deixei bastante coisa de lado. Mas antes disso, né, eu tô tentando lembrar todo o passo a passo que aconteceu. Nós ligamos pra família em chamada de vídeo, inclusive tem aqui no canal. Eu gravei pra vocês e postei, comunicando, né, falando pro pessoal da família que seria hoje o dia. Aí ligamos pra minha sogra, pra minha cunhada, pra minha mãe, meu pai. Minha mãe não acreditou, ela achou que era trollagem, porque um dia antes eu tinha trollado com ela, né? Mãe, tá no hospital e tal, Scarlett nasceu. Ela não caiu. E nesse dia ela também tava achando que era trollagem, mas não era, era real. Aí essa dor, ela não tava só na lombar agora, ela já tava vindo assim pro pé da barriga, sabe? É uma dor, eu vou descrever pra vocês, é meio estranho, né? É tipo uma dor, uma cólicazinha assim de caganeira, sabe? Quando você tá com muita vontade de ir no banheiro, você tá com aquela dor de barriga, aquele revertério. É tipo isso, dá até um escalafrio assim, é muito engraçado. Mas isso é a dor leve, sabe? A dor do início. Depois ela fica muito pior. Aí depois que nós fomos, né, fizemos a chamada de vídeo pros meus pais, pros meus sogros, nós fomos almoçar. Almoçamos, o que eu fiz? Ainda consegui editar um vídeo pelo celular. Eu sentei num lugar do shopping que tinha carregador, deixei a câmera carregando pra poder gravar tudo pra vocês. Editei, postei o vídeo pra vocês no shopping, né, programei. E aí depois que eu tinha feito tudo, eu não fiquei caminhando nem nada, eu só fiquei sentada na praça de alimentação, esperando a câmera carregar e editando o vídeo. Eu levei fone, levei tudo, gente, prevendo que ia acontecer alguma coisa. E aconteceu. Aí depois disso, o que aconteceu, gente? Vocês não têm noção. Eu vou falar isso porque vocês já são íntimas minhas, né? Começou a me bater uma ansiedade. Sempre que eu tô ansiosa, me dá vontade de fazer o número 2. Dar aquele revertério, aquela coisa assim louca na minha barriga, que eu preciso ir no banheiro. Porque depois que eu saí do consultório, a gente foi no estacionamento, eu coloquei um fraldão, sabe? Aquele absorvente. Sabe aquele absorvente fralda? Que dá saindo sangue com líquido, com tudo misturado. Aí eu fui e coloquei o fraldão e tava lá no shopping, gente, com a bolsa estourada toda plena. E eu não queria nem saber, né? Porque tinha que esperar mesmo passar esse tempinho pra poder dilatar. Então depois que a bolsa estoura, você não precisa sair correndo direto pra maternidade. Dá pra você se arrumar, fazer uma maquiagem se você quiser, fazer o cabelo, então dá pra você ficar tranquila até ir pra maternidade. Aí o que eu fiz? Começou a dar um revertério tão grande na minha barriga, eu achei que eu já tava até fazendo nas calças, né, gente? Ignorem isso. Aí o que eu fiz? Eu fui no banheiro do shopping, eu lembro que eu tive umas 2 contrações no caminho da praça de alimentação até o banheiro. Então eu fiquei paradinha onde que eu tava, sem se mexer. O meu negócio era ficar de estátua, gente. Quando vinha a dor eu parava, se eu tava assim, eu ficava assim, até a dor passar. Cada um tem uma técnica, né, um jeito de lidar com as contrações. O meu era ficar parada, sem se mexer. Aí tá bom, fui lá no banheiro, gente, vocês não têm noção. Que delícia. Que vergonha, gente, meu Deus. Mas aí eu descarreguei tudo lá, gente. Tudo que tava na minha barriga, naquele revertério, saiu lá e ficou lá. Aí tá bom, saindo de lá do banheiro, fomos pro carro pra poder ir pra maternidade. Aí chegamos assim, em média de 4 horas da tarde no hospital, né, pra mim poder me internar. Aí chegando lá, quem já estava lá? Minha doula, gente, maravilhosa, a Rafa. Ela me apoiou, tipo, o tempo todo assim do parto, fazendo massagem. Gente, se vocês puderem ter uma doula, tenha. É maravilhoso, gente. Ela te relaxa, assim, daqui a pouco eu conto essa parte. Mas aí a doula já estava lá, a Rafa, né? Ela já tinha feito a entrada dela como doula lá no hospital. E aí eu fui dar a entrada na minha internação, né? Aí eu tive que assinar vários papéis e tal. Meu esposo não podia ficar lá dentro da maternidade. Por quê?
por causa desse negócio de aglomeração, ele tinha que ficar lá do lado de fora esperando. E ele tava super nervoso pra saber o que tava acontecendo, né? E sem poder estar dentro do hospital pra saber o que tava acontecendo. Então, todo momento ele teve que ficar lá do lado de fora. Aí ele ia atualizando, né? Ele criou um grupo de comunicados da Scarlett Sofia. Colocou todo mundo da família, os mais próximos, né? Pra poder ir comunicando, gente. Então a gente sempre tava mandando mensagem. Então ele tava sempre no celular mandando mensagem sobre a Scarlett, sobre o que tava acontecendo. Tudo que fazia lá no hospital a gente mandava. Mandava foto, deu tendo contrações. Então a gente tem até hoje esse grupo pra mandar notícias dela. Aí ele só podia entrar quando eu fosse internada no quarto. Então ele teve que ficar lá fora. Ele só entrou depois pra poder assinar alguns papéis de acompanhante. Aí tá bom, me chamaram pra triagem, né, pra eu poder medir a pressão. Aí eu cheguei lá, medi minha pressão, os batimentos cardíacos que é aqui no dedo, tava tudo direitinho. Eu lembro que tava 11 por alguma coisa a minha pressão. Normalmente minha pressão é mais baixa, mas eu acho que eu tava ansiosa. Aí acaba que sobe a pressão, né? Mexe com o emocional. Chegando lá na sala de triagem, eu fiz uma ultra, assim, bem rápida. Ouvimos o coração da neném. Tava tudo direitinho. Até me emocionei, né? Porque passou uma coisa, assim, pela minha cabeça. Um filme, assim, de tudo que a gente passou. E eu sabia que seria hoje que eu iria ver. Hoje, né? No dia 7, que eu iria ver a princesa. Aí eu comecei a chorar, gente. Não me aguentei. E aí, saindo da ultra, né? Eu tive que tirar o fraldão que eu tava, porque tava muito suja, tava saindo bastante líquido, né? Aí já tava bem cheia. Aí eu pedi uma fralda pra enfermeira. Eu tenho uma fralda nova aí pra mim poder usar, porque a minha tá bem suja. Aí eu achando que ela ia me dar uma fralda calcinha, uma coisa assim mais bonitinha, ela me deu um fraldão geriátrico. Então, era aqueles fraldas assim de idoso, sabe? Que você coloca. Aí eu fui, coloquei, ficou super volumoso, ficou bem estranho. Mas aí era o que tinha, né, pra poder usar. Depois que eu saí da sala de ultrassom, eu fui pra outra salinha do lado. Na verdade, eu fiquei sentada lá, ela foi me perguntando algumas coisas, minha última menstruação e tal, essas perguntinhas básicas, né? Aí depois disso eu fui pra outra sala, que era ao lado, pra fazer o cardiotoco. Aí fiquei lá, gente, muito tempo, uma meia hora, 40 minutos só nessa sala, gente, fazendo cardiotoco. E toda hora eu me emocionava, porque eu lembrava lá do início, desde o positivo. Pra quem não sabe, eu já tive uma perda no passado, então passou tudo um filme assim na cabeça. Aí eu bateu aquela felicidade, né, aquela ansiedade que chegou o dia de conhecer a princesa, então toda hora eu me emocionava lá na sala. Teve um momento do cardiotoco, a Baby, né, a Scarlett, ela tava dormindo, então ela foi e me deu um vidrinho assim de glicose pra eu poder tomar pra ver se ela mexia. E gente, eu já tava com tanta fome que eu comi lá no shopping, mas eu não consegui comer tudo. Aí eu já tava com tanta fome que aquele líquido eu suguei como uma maravilha, gente. Um negócio doce assim. Aí ela começou a mexer, porque ela acordou com açúcar, né? Ela começou a mexer e foi lá os negocinhos do cardiotoco. Tava tudo bem, tudo certinho. Aí saindo lá do cardiotoco, né, eu fui lá pra recepção, meu esposo pôde entrar. Ele tava super preocupado comigo, gente, porque o cardiotoco demora uns 30, 40 minutos. Então ele tava toda hora perguntando a Rafa: Rafa, como que ela tá? Ela já tá... O que tá acontecendo? Ela falando: calma, ela tá no cardiotoco. Porque eu pedi pra ela ir avisando ele, né? Mas aí ele já tava bem ansioso, dá pra ver. Ela falando pra mim, né, que ele tava bem nervoso no momento. Aí teve uma hora que eu saí do cardiotoco, ele podia entrar pra poder assinar uns papéis de acompanhante lá na recepção. Aí depois disso, gente, esperamos o maqueiro vir pra poder nos levar até o nosso quarto, que marcou muita gente, que era o quarto 208 e ela nasceu no dia 8 de janeiro. Tudo tava batendo, sabe? Aí chegando lá no quarto, todo mundo, gente, achava que eu ia fazer cesárea. Eu era a única pessoa lá na hora da internação, lá na recepção, que ia fazer parto normal. Todo mundo chegava lá na recepção falando o horário da cesárea. Aí eu, meu Deus, será que eu sou a única corajosa aqui, a única que vai enfrentar o parto normal? Chegando lá na triagem, aconteceu alguma coisa das meninas perguntarem se era cesárea. Eu, não, é parto normal. Quando chegamos lá no quarto, o maqueiro perguntou: ah, que horas a doutora vem fazer sua cesárea? Aí eu falei assim: não é cesárea, é parto normal. Gente, muita gente fazendo cesárea lá no hospital. Chegando lá no quarto, eu tirei minha jardineira que eu tava, fiquei só com um short
e o top, né, e o fraldão. Aí o fraldão tava todo pra fora, minha esposa foi e falou pra mim colocar a fraldana assim pra dentro, né, arrumar, porque eu tava toda esquisita. Aí começou a apertar as contrações, gente, já tava sentindo uma dorzinha, mas ainda dava, sei lá, pra sorrir. Eu o tempo todo do parto eu fiquei bem sorridente, sabe? Porque era uma coisa que eu queria viver, eu queria com tudo, sabe? Estar vivendo esse momento. Então eu fiquei muito feliz, gente, vocês não têm noção de estar passando por cada etapa dessa que eu passei. Depois que eu tirei a jardineira, que eu fiquei só de sutiã de amamentação, parecia ter um top e short, a doula, né, a Rafa, ela começou a fazer massagem nas minhas costas, gente, que mão de ouro. A mão levinha assim, fazendo massagem, nossa, alivia demais. Então ela fez massagem em mim com óleo de lavanda, colocou aquele cheirinho de ambiente, sabe? Também com lavanda pra poder relaxar. E, gente, realmente relaxou, porque eu fiquei num cansaço. Inclusive, no dia do parto, a gente tinha ido dormir muito tarde. Era o quê? Umas 3 horas da manhã que a gente foi dormir e acordei 7h30, 8 horas por aí. Então eu tava como? Cansada. Aí todo momento meu esposo mandando notícias, né? Que eu já tava com contrações, dilatação. Então ele tava sempre avisando no grupo da família, o pessoal tudo ansioso, né? E antes de eu fazer essa massagem, eu lembro que eu tirei uma foto na cama do hospital e também apareci nos stories pra falar com vocês, né? Aí depois que eu postei o vídeo, eu fui e falei: gente, já tô no hospital e tal, tô bem. É hoje que a neném vai nascer. Dei um aviso lá pra vocês. Aí eu fiz a massagem e depois eu fui pro chuveiro, gente. Que delícia, eu fiquei muito tempo no chuveiro relaxando, com aquela água bem quentinha nas costas. Tomei um banho, nossa, que banho delicioso, gente, vocês não têm noção. Mas depois que passou uma meia hora no chuveiro, eu fiquei bastante tempo, começaram realmente a brincadeira. Começou realmente a brincadeira, gente, vocês não têm noção. A dor começou a ficar mais forte, parecia que triplicou de dor, sabe? Então do nível 5 já tava assim no nível 7, 8, assim, já tava uma dorzinha bem forte. Chegou uma hora, gente, que as enfermeiras vieram, né, ver como que eu tava e tal. E aí a doula, ela já tinha me falado que iriam meio que empurrar anestesia pra mim, né? E eu não deu outra, gente. As enfermeiras chegaram e perguntou: olha, caso você queira, temos a analgesia, né, que é aquela anestesia que dá pra poder diminuir as dores. Na verdade, diminuir totalmente, né? Mas aí ela já veio me falando sobre a ocitocina, que é aquele hormônio que ajuda nas contrações. Ele aumenta mais as contrações. Então eles vieram me oferecendo várias coisas. Eu falei assim: não, tá tudo certo por enquanto, eu não quero mais não, eu tô bem. Aí quando passou algumas horas, né, eu me internei, era 5 horas por aí da tarde. Quando foi 8 horas, vieram fazer o toque em mim. Aí fizeram um toque, eu vi que tava com 6 de dilatação. Eu fiquei super feliz, porque tava evoluindo bem rápido, né? De manhã eu tava com 3,5 no outro toque. Eu não me lembro se eu fiz toque quando eu fiz a ultrassom. Mas aí no quarto, quando já era 8 horas, já tava com 6 de dilatação. Então eu fiquei super feliz que tava evoluindo rápido, né? E nesse momento, gente, foram intensificando mais as dores, cada vez mais, né? Quanto mais dilatação, quanto mais tempo passa, mais as dores ficam mais fortes. E as dores estavam começando a ritmar, sabe? Elas ficavam com um período longo de contração, tipo 1 minuto e 40, 1 minuto e pouquinho, e bem mais fortes. Então isso era um sinal muito bom que as contrações estavam evoluindo. E normalmente, né, a dilatação também. E aí, gente, quando as dores começaram a ficar fortes, né, cada mulher tem um jeito de lidar com contração. Tem mulher que grita, tem mulher que chora, tem mulher... Cada corpo é um corpo, né? A doula sempre falava assim: Lid, coloca pra fora tudo que você tiver. Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser falar, você fala. Sabe? Se permita viver no momento, assim. Mas a minha forma que eu encontrei de passar pelas contrações foi ficar quietinha. De estátua, sabe? Como eu falei pra vocês, a dor vinha, eu tava assim. Eu ficava assim, ó, até passar a dor. E numa posição que eu fiquei na cama, eu não conseguia sentir as contrações em pé. Sentada, pior ainda, gente, doía muito aqui no pé da barriga, dói muito. Não vou enganar vocês. Então a forma que eu senti melhor de sentir as contrações foi sentada na maca. Tem até no vídeo, né, eu sentada na maca, com as pernas, vamos supor, uma perna reta e outra assim de baixo, minha aqui cruzada.
Então essa foi a forma, a melhor posição que eu tava lidando com minhas contrações. E outra coisa que eu tentava fazer, não contrair o músculo do rosto. Porque quando a gente contrai esse músculo, assim, normalmente quando a gente sente dor, a gente faz aquela cara de dor, né, assim, ó. Aquela cara contraindo o rosto, assim. E, gente, isso atrapalha demais. Contrair o músculo do rosto. Os nossos músculos, né, são os mesmos lá de baixo. Então, se você contrai aqui, atrapalha na dilatação. Isso foi uma coisa que eu pesquisei, que eu já ouvi bastante gente falar. E também a doula tinha me falado também. Então, você evite, sabe, contrair o rosto, o músculo do rosto, assim. Porque pra não atrapalhar lá embaixo. Aí eu me lembro que nesse momento, gente, eu já tava ficando bem cansada, bem, assim, desgastada. E sempre que vinha a contração, já tava num nível de dor tão grande, assim, tipo, de 8 pra 9, que eu só conseguia esperar as contrações. Quando ela vinha, eu começava a chorar. Chorava de dor, que dói bastante, entendeu? Aí passava as contrações, eu ficava de boas, né? Mas eu tava bem cansada, então eu tava com muito sono. Tanto é que no vídeo do parto eu falo, nossa, eu tô morrendo de sono. Com aquela cara bem de good vibe, sabe? Era muito engraçado, gente. Então eu tava cansada da noite anterior, que eu não dormi nada. Mais o trabalho de parto. E uma coisa que mexia muito no meu coração, eu já tava muito ansiosa, né, pra chegar logo a hora de ter a neném. É que meu esposo ficava passando a mão no meu cabelo, falando, você consegue, você é forte. Aí eu segurava na mão dele, apertava bem, segurava na mão da doula. Gente, ele me ajudou muito nesse momento, foi um momento assim, muito especial. E eu me sentia forte, sabe, corajosa quando ele falava essas palavras. E quando eu tava com 6 de dilatação, o que acontece? As enfermeiras ligaram pra obstetra, que foi uma consulta antes dessa que eu fui nesse dia do parto, né? Que aí eu conheci a médica que ia fazer o meu parto, que ela é plantonista, só que sempre que tem o parto do plano que eu fechei lá na maternidade, ela sai de casa e vem fazer o parto, entendeu? Aí ligaram pra ela poder vir pro hospital e me perguntaram de novo se eu queria anestesia. Aí eu falei assim, não, no momento não, dá pra mim aguardar um pouquinho, né? Vai que, sei lá, eu consiga sem anestesia. Então eu consegui aguardar até o final, gente. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Aí quando eu tava com 6 de dilatação, ligaram pra médica, né, pra obstetra, pra ela vir. E também meu esposo ligou pra Dani, nossa fotógrafa, pra ela poder vir e chegar a tempo. Porque são 45 minutos do Rio, daqui, né, até lá em Niterói. Aí deu tempo, gente, ela chegar certinho. Aí a obstetra chegou, passando um tempinho, acho que uma meia hora, ela chegou no quarto, trocou de roupa, né, colocou aquela roupa de médica, ela tava toda arrumada, toda plena. Aí ela colocou a roupa de médica e fez o toque em mim. E eu já estava com 8 de dilatação, gente, então tava evoluindo bem rápido. E as contrações, assim, bem fortes, bem frequentes, já ritmada. Aí já eram ponto muito positivo pro parto, né, que tava bem próximo. O bom é que a doula já sabe, né, quando as contrações estão ritmadas. Ela passou tudo pra doutora, ela realmente está ritmada. E aí ela perguntou de novo, você quer analgesia, né, anestesia, dá pra poder não sentir dor? Aí eu fui, pensei, olhei pra doula, pra Rafa, olhei pro meu esposo, olhei, pensei. Aí eu fui falar assim, quero anestesia, porque tava doendo demais, gente. Eu fui até no meu limite, e eu realmente cheguei no limite, né, no nível 10. Eu cheguei nos 10 centímetros de dilatação sem anestesia, pra vocês verem, né. Aí o que ela fez? Ela ligou pro anestesista pra ele vir pro hospital, que sempre que o Ana precisa dele, ele vem pro hospital, né? E daí, gente, já tava meio que fora de mim. Eu não tava gravando mais nada porque eu não conseguia, era muita dor. E às vezes meu esposo gravava uns takezinhos assim, mas eu, por mim, eu já não tava muito bem, sabe? Muito bem humorada. Aí nós fomos pra sala de parto. Infelizmente só tinha uma sala de parto disponível e já tinha uma pessoa lá tendo um parto normal. Aí o que acontece? Nós fomos pra uma sala de centro cirúrgico de cesárea
pra mim poder ter meu parto normal lá nessa sala de cirúrgica, né? Mas eu queria muito, 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 eu tava pensando, né, nos meus planos, que ia ser naquela sala, assim, com aquela luz ambiente, aí teria a bola, teria... Lá não tem banheiro, mas era uma piscininha, assim, que a gente entra, fica relaxando. Na minha mente, meu parto seria assim, né? Então eu tava com uma visão de ser uma coisa, e quando chegou eu fui pra um centro cirúrgico de cesárea, sabe? Dá até um nervoso, assim, quando a gente olha. Eu esperei o maqueiro vir me buscar de cadeira de roda, eu sentei na cadeira de roda e fomos lá. Eu lembro que era no outro andar, né? A gente subiu um andar. E daí chegamos lá na sala de centro cirúrgico, gente. O que eu me deparo? Com uma bandeja cheia de agulha, de hack, sabe? Aquelas agulhas assim, desse tamanho. Gente, é muito grande a agulha de anestesia. Aí eu, meu Deus do céu, eu tinha muita agulha assim numa bandejinha de inox. Muita agulha, muita injeção, essas coisas assim. E eu tava fora de mim, mais ou menos. Eu tava meio que fora de si já. Eu já tava assim, ó, com muito cansaço e também muitas dores, né? Aí eu já tava assim, na cadeira de roda, só olhando as agulhas. Eu, meu Deus, não vou nem olhar. Gente, tava muito cansada mesmo. Porque eu sabia que eu ia receber aquela agulhada nas costas, né? Aí o anestesista foi, pediu pra me tirar o top que eu tava, né? Aquele sutiã de amamentação. Coloquei o jaleco. E aí eu sentei nas... Eu não sei se é mesa ou cama cirúrgica, sabe? Onde que a mulher fica deitada pra ter essas áreas. Eu sentei ali pra poder receber anestesia nas costas. Aí eu fiquei só com um roupão, assim. Nessa hora, meu esposo e a doula não estavam comigo, porque eles tinham que ir buscar a roupa pra entrar no centro cirúrgico. Então eu fiquei sozinha nesse momento, né? Só eu, a obstetra, o anestesista, tudo na sala. Mas meu esposo e a doula tiveram que sair pra poder se vestir. Então eles não acompanharam esse momento. Aí deram certinho de cara com a Dani, fotógrafa, né? Ela chegou no exato momento que eu fui pra sala de parto. Só sei que eu tenho até hoje os furinhos aqui, de casquinha, sabe? Porque, o que acontece? Eu descobri que eu tenho uma escoliose. Pra quem não sabe, é quando o ossinho da coluna é torto. Então eu tenho uma escoliose que isso atrapalhou na hora de colocar anestesia. Então ele fura, eu não sei como é que funciona, eu não sei se é a hack, se é a peridural, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu só sei que enfiou uma agulha nas minhas costas 4 vezes, meu esposo falou que sangrou, né, quando ele tirou a agulha. Ele viu lá da janelinha da porta que escorreu sangue, ele limpou. Mas só sei que foram 4 tentativas de anestesia, gente. E eu senti a dor da anestesia entrando nas minhas costas, que vai na coluna, né, essa anestesia. Mas você consegue sentir suas pernas direitinho, você só não sente dor. Mas a perna ficou um pouquinho formigando. Eu lembro também que eu levei uma agulhada, né, uma injeção nas pernas. Diz minha mãe que isso é pra não ter trombose, né, porque falam que essa agulhada na perna é pra não ter trombose. Mas tudo bem, nem sei o que foi aplicado em mim. Eu nem queria perguntar. Eu tava com tanta dor, gente, vocês não têm noção. Aí a obstetra ficou na minha frente, a doutora Mariane. Gente, que amor de pessoa que essa doutora. Ela ficou na minha frente, segurando minha mão, enquanto eu tinha as contrações. E a gente conversando, sabe? Eu falando várias coisas, várias histórias. Eu só sei que eu comecei a falar lá naquela hora. E eu queria que alguém conversasse comigo pra mim não ficar prestando atenção na anestesia. Então, às vezes a médica parava de falar, eu ia puxar outro assunto pra me poder não me ligar na anestesia. Aí depois de 4 ou 5 tentativas, a anestesia finalmente pegou, gente. Eu tenho várias agulhinhas aqui nas minhas costas, das marquinhas, né, da agulha. Aí tá bom, quando a anestesia pegou, eu deitei nessa maca de centro cirúrgico e a doutora Mariane, ela fez o toque. Aí o que acontece? Eu já tava com 10 de dilatação, gente, totalmente dilatada. E eu fiquei muito feliz, né, porque eu tava com 8, aí logo em seguida eu tava com 10. Foi muito, muito rápido. Bom, na minha opinião foi rápido, né, as dilatações. Ou seja, eu tomei anestesia com 10 de dilatado, eu tava totalmente dilatada. Aí eu lembro que ela perguntou, Lid, você quer descansar? Ou você já quer levantar? Aí eu falei assim, vou ficar um pouquinho assim. Aí depois me deu um negócio assim de querer levantar, ficar sentada na cama. Sendo que a anestesia me deixou super tonta. Eu tava vendo tudo assim meio uou. Parecia que eu tava vesga, sabe? Eu tava vendo tudo assim meio embaçado. Mas, gente, vocês não têm noção. Quando eu tomei essa anestesia,
Parece que me ligaram numa tomada de 220 volts, que eu fiquei, olha, ligadona, parecia que eu tava na Disneylândia. Normalmente chamam de Partolândia, né? Gente, eu comecei a falar. Eu nem lembro muito bem, mas eu lembro porque eu vi o vídeo do parto. Aí eu peguei o celular do meu esposo, mandei mensagem no grupo. Gente, tá totalmente dilatada. Não sei o que, não sei o que lá. Fiz bumerangue pro Instagram. Fiz stories, só que eu não consegui postar. Eu acho que deu erro lá na hora. Eu só enviei os stories depois. Gente, eu fiquei totalmente bem. Eu falei, nossa, eu tô muito bem. Quem viu o vídeo do parto vai ver nessa hora. Eu fiquei muito ligada. Eu tava literalmente esgotada. Foi só a anestesia fazer efeito. Eu fiquei super good vibes. Querendo falar, querendo tirar foto, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fico vendo o vídeo do parto, eu rio muito dessa parte. Porque eu fiquei outra pessoa, sabe? Até meu esposo falou, nossa, ela não tava cansada. E do nada eu... deu um negócio assim em mim que eu fiquei esperta. Aí nessa parte a doutora falou assim, olha Lid, vamos fazer uns 3 agachamentos assim e ela já nasce, né? Aí o que eu fiz? Perguntaram se eu já tava bem pra poder levantar, né? Eu fiquei meio que com medo de cair, porque eu tava super tonta e vendo tudo assim meio embaçado. Aí eu fui, minha perna tava meio que formigando ainda, mas eu sentia minha perna. E também começou uma coceira, gente. Começou a coceira aqui no peito. Comecei a coçar. Coçar tudo. Porque a anestesia, ela dá esse efeito de coçar, sabe? Aí começou a coçar tudo, gente. Vocês não têm ideia. Aí eu fui, levantei com toda a calma pra poder não cair, né? Porque eu tava bem tonta. Trouxeram a banqueta pra me sentar. É tipo um banquinho baixinho assim, que tem um furo no meio. Que é ir pra neném nascer, né? Fiz os agachamentos com a doutora. Tem até no vídeo fazendo os agachamentos. Aí depois eu voltei pra banqueta novamente. E, gente, por incrível que pareça, eu sempre quis que o meu parto fosse na banqueta. Ou na água, na banheira ou na piscina. Porque eu queria muito fazer assim, pegar daqui, ó. Colocar aqui ela aqui no meu colinho. Gente, que delícia. Calma que eu vou chegar nesse momento. Aí eu fui, fiz alguns agachamentos, sentei na banqueta e aí a gente começou a fazer a força. Eu não tava sentindo dor nenhuma. Gente, quando você toma anestesia, pode vir a contração que for, você não sente dor. É super incrível. A barriga fica toda torta, né, por causa da contração, mas você não sente dor nenhuma. Eu, tipo, fiquei muito feliz. Aí eu comecei a fazer as forças. A força que se chama é a força do cocô. Então você vai ter que fazer essa força pra poder ter a neném, né? Aí eu tava fazendo bastante força, ela coroou a Scarlett, né, lá embaixo. Quando ela coroou, eu consegui passar a mão assim por baixo, eu senti os cabelos dela, gente. Ela tem muito cabelo. Então tava um tanto assim pra fora já, de cabelo pendurada. Minha fotógrafa nesse momento até tirou uma foto e me mostrou. Aí eu fui, meu Deus, eu sabia que ela era cabeluda. Aí um tanto assim de cabelo pro lado de fora e ela já tava coroada, gente. Era só fazer as forças pra ela poder sair. E eu sem dor, sem nada, eu perguntava, doutora, posso fazer força? Eu queria fazer força, mas eu não sabia, não tinha dor. Mas eu tava lá, querendo que ela nascesse logo, né? Só que a barriga, quando vinha a contração, ela ficava toda dura. Aí eu sabia que era a hora de fazer a força. E nesse momento, gente, eu nem sabia, eu tava com um acesso no braço que eu tinha tomado um antibiótico. Porque eu fiz aquele exame do cotonete, né? Que se tem uma bactéria. E aí não tinha saído o resultado. Eu tinha tomado um antibiótico pra caso eu tivesse essa bactéria não ter problema na hora do parto. Então eu já tava com acesso aqui no meu braço. Aí o que fizeram? Sem me perguntar, sem nada, eu só sei que colocaram a citocina lá na minha veia pra poder ajudar na dilatação. Por quê? A anestesia, ela meio que atrasa o processo das contrações e do trabalho de parto. E a ocitocina, ela põe contrações, ela põe dor, ela põe um monte de coisa. E aí, quando colocaram a ocitocina na minha veia, eu nem vi, gente. Eu achei até que era um soro normal, mas era ocitocina. Então eu comecei a sentir uma pressão lá embaixo, né? Eu ainda não sentia dores, mas eu sentia que tinha um incômodo. Tipo, dor nível 1, dava pra aguentar assim, né? Aí chegou a hora, gente, a hora do expulsivo, a hora dela nascer mesmo. E eu fiquei tão feliz porque as pessoas falavam assim, isso motiva, né? A doutora falava assim,
vai, Lid, você tá fazendo a força certa. Meu esposo estava atrás de mim, eu lembro muito bem disso. Eu segurando a mão da Doula e também a mão dele, assim, por trás. E ele falava assim, vai, você consegue, vamos ver nessa princesinha. Sabe, me apoiando. Eu me senti muito bem, gente. Tem alguém do seu lado que te apoie, que fale palavras assim pra te motivar, que é tão bom, sabe? Você se sente motivada. Aí eu fui, fiz força, eu não lembro quantas forças eu fiz pra ela nascer. E aí, o que acontece? Saiu primeiro a cabeça, né, direitinho. Eu não conseguia ver por causa da barriga que ainda tinha. E depois, gente, quando chegou na parte do corpinho, assim, ó, daqui pra baixo, ela ficou meio que entalada. Então, eu não sei por que aconteceu isso, mas aí eu fiz força pra ela nascer. E quando ela nasceu, eu já coloquei ela aqui nos meus braços. Gente, que sensação gostosa. Imagina um bebezinho todo molinho assim, quentinho. É uma delícia, gente. Eu segurei ela assim, abracei. Só que o que acontece? Que muita gente achou estranho. Ela não nasceu chorando, né? Que normalmente o bebê nasce e já começa a chorar. A Scarlett Sofia, ela não nasceu chorando. Por quê? O que acontece? Ela nasceu com a respiração fraquinha, ela já tava ficando cansada, então ela não chorou. Aí eu lembro que quando eu coloquei ela aqui no meu braço, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, né? Porque ela não chorou. Aí eu comecei a falar assim, acorda, filha, acorda. Mas ela tava acordada, né? Ela tava bem, só que tava com a respiração bem lenta, bem fraquinha. E aí não tinha nada de cordão umbilical no pescoço, nem nada, gente. Ela realmente estava cansada. Aí nisso, a gente já dava pra ver que tinha alguma coisa de errado. Por quê? As enfermeiras veio logo... Eu não sei quem foi que cortou o cordão, né? Eu queria muito que meu esposo tivesse cortado. Mas foi uma coisa assim tão rápida, de segundos, que ela ficou aqui no meu colo. Acho que foi o quê? Uns 30 segundos, no máximo. Cortaram o cordão umbilical dela, levaram ela lá pra outra sala, né? E eu tava tão feliz, sabe, que ela tinha nascido, mas também sabendo que tava acontecendo alguma coisa de errado, meu coração ficou calmo. Eu comecei a falar assim, não, né, mentalmente, né, eu comecei a orar. Não, vai dar tudo certo, eu sei que Deus não vai nos desamparar agora e tal. Comecei a orar assim, mas por fora eu tava sorridente, tava feliz. Aí até a médica falou assim pra mim, ela tá bem, afirmando que ela tava bem. E eu falando pra médica, sim, ela tá bem, eu sei, ela tá bem. Eu queria me conformar que ela estava bem, porque eu sabia que ia dar tudo certo, né? Aí nessa hora meu esposo foi lá pro berçário não, pra essa salinha, né, que ela tava. Aí pra poder medir o peso, medir a altura, os centímetros, né, tudo direitinho. A fotógrafa também tava com ele tirando as fotos e tal. E aí tiveram que colocar ela naquele negócio de bombinha de ar, sabe? Mas, gente, foi um susto esse momento, mas eu tava super tranquila, eu sabia que ia dar tudo certo, eu tava confiando em Deus. Meu esposo tava bem nervoso na hora lá, ele nem falou o que tava acontecendo pra mim não ficar nervosa. Mas aí a mulher lá que tava junto lá com a neném, ela soltou, vai ter que ir pra UTI. Gente, não se fala isso pra uns pais, né? O pai já tá desesperado, a mãe também. E aí fala de UTI, esse nome é muito forte, assim. Tipo, aconteceu alguma coisa, vai pras últimas, né? Mas ela não chegou a ir pra UTI. Ela fez aquela bombinha e logo começou a respirar direitinho e tal. Só que eu não pude dar aquele primeiro mamar pra ela, que é a primeira hora de ouro, né? Primeira mamada de ouro, alguma coisa assim. Eu não pude dar, porque como ela tava com a respiração fraquinha, esse negócio dela sugar o leite fazia muito esforço pra ela. Então eu não pude amamentar em algumas horas depois que ela nasceu. Só de manhã no dia seguinte, quer dizer, no mesmo dia, né? Ela nasceu 00:02, eu só pude dar mamar pra ela, era 6 horas da manhã por aí. Aí meu esposo foi pra lá, ele ficou lá com ela o tempo todo, que eu falei pra ele, fica com ela o tempo todo, de olho, pergunta se tiver que perguntar alguma coisa. E tipo, a gente sabia que tinha alguma coisa de errado, mas elas falavam, não, tá tudo bem, isso aqui. Só uma que soltou o negócio de UTI lá, erradamente, né? Enquanto eles estavam lá com a neném, eu tava sendo costurada, eu saí. Na verdade, ela tirou a placenta de mim, fez uma limpeza lá dentro, pra poder sair tudo. Aí eu fui, sentei de novo nessa cama cirúrgica, né, nessa maca, pra ela poder fazer a
costura eu levei pontos. Eu não sei quantos pontos eu levei, porque ela não conta ponto, mas eu levei alguns pontos lá embaixo, porque eu tive laceração, acho que é assim que se fala o nome, né? Eu não precisei daquele corte de tesoura, dilacerou sozinho, né, com ela saindo. Então tive que fazer os pontinhos. Tô com um ponto até hoje, inclusive, acho que sai em 2 meses esses pontos, 60 dias, né? E cai sozinho os pontos, né? Então eu ainda tô com esses pontinhos. E eu lembro que eu conseguia ver ela costurando, porque quando a gente deita tem aquelas luzes assim de cesárea, sabe? Que fica na barriga. E tinha meio que um espelhinho assim, um negócio que dava pra ver. Aí eu tava olhando assim pra cima e eu vi ela costurando. Então eu tive bastante pontos, né? Foi bem rasgadão mesmo, ela saiu com tudo. Mas, graças a Deus, eu não precisei daquele corte, né? Em todo momento eu falei com a doutora que eu não queria corte, a não ser que fosse muito, muito necessário. Então, lacerou sozinho, alguma coisa assim. Aí, nesse momento, fizeram aquele desenho com a placenta, sabe? Que cola num papel. Guardei esse desenho até hoje. Tá, eu vou guardar pra vida toda. Eu também queria tocar na placenta, sabe? Eu queria ter essa experiência. Então, quando ela tirou a placenta, ela colocou em um bol, assim, de inox. E aí eu coloquei a mão. Gente, é muito incrível. Tá vendo essas veias que a gente tem aqui? Na placenta tem várias veias. A gente passa o dedo assim na veia e o sangue corre. É muito legal, gente. Eu vi minha placenta, assim, é uma coisa bem estranha, né? Mas eu consegui ver, eu coloquei a mão. É muito legal. E vocês me perguntaram se os pontos doíam, mas não sei, gente, porque eu tava com a anestesia ainda meio que saindo do meu corpo. Então eu senti a agulha entrar pra fazer a anestesia. Ela também colocou uma anestesia local lá embaixo. Então, às vezes eu senti uns incômodos, assim, mas não senti dor, não. Aí depois passou, acho que eu fiquei uns 40, 50 minutos, quase 1 hora só sendo costurada, gente. Ela fez bem direitinho lá, com calma. Aí depois eu dei baixa lá na sala de centro cirúrgico. Tem tudo que assinar as coisas dos objetos que a gente levou, que saiu. Aí nisso eu fui pro quarto, eu deitei numa maca, né, me levaram até o quarto. E a gente não pôde ficar com a nossa neném, ela teve que ficar lá no berçário, tendo seus primeiros cuidados. Aí chegando no quarto, né, eu fui, deitei na minha cama, saí da maca, fui pra minha cama. Eu tava de fraldão, colocaram um fraldão em mim porque tava saindo sangue. E aí depois eu tava com muita fome, gente, vocês não tem noção. Fome de leão, de querer comer até a maca. Aí me trouxeram um Danone pra mim tomar, um biscoitinho, comi, gente. Que pouquinho, né? Mas eu comi tudo. Me deu vontade, gente, de fazer xixi. Só que, ó, depois que eu pesquisei, né? Todo mundo tem isso. Bom, a maioria. Você não consegue fazer xixi, gente. Você sente aquela vontade apertadérrima, sabe? Pra fazer xixi, com a bexiga estourando. Só que você senta no vaso e não consegue fazer xixi. Eu fiquei impressionada com isso. Eu não sei se foi só comigo ou com outras pessoas também que aconteceu isso, né? Depois do parto normal. Aí eu fui, não podia levantar. Aí o que eu fiz? Eu levantei, não sabia, né? Eu levantei, fui no banheiro, tentei fazer meu xixi. Olha, eu fiquei muito tempo lá, uns 15 minutos tentando fazer um xixi. E não saía de jeito nenhum, só sangue, né? Saindo aquele sangue de baixo. Aí eu fui, deitei de novo. Gente, é muito estranho andar com os pontos recém-feitos. Lá embaixo fica tudo inchado, gente, tudo muito grande. É muito esquisito. Fica irreconhecível lá embaixo, sabe? Não só pelos pontos, mas sim porque saiu um neném lá de dentro, né? Então fica totalmente irreconhecível. Aí eu fui. Quando eu levantei, gente, era muito esquisito. Dói bastante, assim, a parte dos pontos, do inchaço. Então eu andei, assim, toda aqui num pato até o banheiro. Não consegui fazer xixi, aí eu deitei de volta na cama, né? Aí, antes de eu deitar, chegou uma enfermeira no quarto, ela falou assim: menina, mas não era pra você estar em pé, era pra você estar deitada, não pode levantar. Aí eu, não? Ah, tá, desculpa. Eu fui, deitei de novo, eu tava doida pra tomar um banho. Só que o pessoal falando lá no centro cirúrgico que não era pra mim tomar um banho e tal. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou dormir fedida? Não tem como. Aí foi, passou um tempinho, aí eu tava bem dolorido pra mim poder sentar também. Era horrível, gente. Aí as meninas chegaram, né, a Dani e a Rafa no quarto. Elas saíam embora de manhã cedo, porque tava muito escuro, não conhece o caminho e tal.
E aí elas preferiram ir de manhã. Aí elas ficaram lá no quarto com a gente conversando, eu tentando descansar, mas eu não conseguia porque eu queria falar, queria contar sobre como foi o parto, mesmo ela estando lá. Aí eu não consegui descansar. Quando foi 2h30 da manhã, a gente ligou lá pro berçário perguntando, né? A gente tava preocupado com a neném. Aí eles falaram, olha, daqui a pouco vamos levar ela pra ir pro quarto. Passou, olha. Passou 1h, 1h30, ligamos de novo, a gente ficou insistindo, né? Ah, daqui a meia hora a gente leva pro quarto. Passou meia hora e nada. Aí meu esposo foi lá ver o que estava acontecendo, né? Quando ele chegou lá, eles estavam dando fórmula pra ela no copinho, pra ela poder se alimentar. Aí eu fiquei encucada, gente, por que ela pode tomar fórmula e não pode tomar meu leite, né? Só que pra ela tomar meu leite, ela tem que fazer aquele negócio de sucção. Acaba que cansa a respiração do bebê e ela já nasceu cansadinha. E aí eles deram fórmula pra ela bem no início, né? Não era uma coisa que eu queria, mas foi necessário. Aí eles foram e falaram assim, ah, daqui a pouco eu levo ela pra ir. Aí tudo bem, passou. Ela só foi chegar no quarto 4h e pouquinho da manhã. E olha que ela nasceu 00:02. Então ela chegou 4 e pouca da manhã, ainda não podia dar TT pra ela. Aí eu fui e gravei tudo pra vocês, ela chegando, gente, tem no vídeo do parto. Gente, minha câmera descarregou, deixei carregando só um pouquinho pra mim poder vir finalizar, né? Mas aí depois eu vou resumir aqui, né? Depois que a neném chegou no quarto, no mesmo dia, só que lá para as 8h da manhã, assim, deixaram amamentar ela. Aí eu consegui amamentar, tive esse primeiro contato com ela. Mas resumindo, gente, meu parto foi incrível, foi mais do que eu imaginava. Graças a Deus eu consegui aguentar todo o trabalho de parto sem anestesia. Eu só pedi anestesia mesmo pro expulsivo, né, que é a parte que dizem que dói mais. Mas as contrações doem muito, gente, é uma coisa que é incontrolável, né, e é uma dor bem fortezinha. Então dói sim. Mas eu tô muito feliz em compartilhar com vocês um pouquinho de como foi meu parto. Eu consegui gravar muita coisa pra vocês, então tem vídeo aqui no canal já do meu parto, de quando a bolsa estourou, de tudo, gente. Tem tudo aqui no canal. E quem acompanha, né, já viu esses vídeos, mas eu quis vir aqui relatar pra vocês como que foi o meu parto. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, saber como que foi. Não esqueça de deixar o seu like, clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, pra fazer parte dessa grande família. E se você chegou até aqui no finalzinho do vídeo, comente a palavrinha mágica parto, que eu vou saber que você chegou até aqui no final do vídeo. E pra finalizar, me segue lá no Instagram, que é Lidiane Piccolo, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!